eu fui inserido em um mundo novo, incrível e hostil. Para este mundo, eu sou um troféu, apenas mais uma conquista através do poder. Poder este que impõe sobre mim sua própria linguagem, suas ideias, sua filosofia, seu conhecimento e sua verdade. Querem me forçar a aceitar uma nova identidade e decidem o que posso e o que eu não posso fazer. Determinam o que devo comer, quem eu devo adorar, quando e como devo adorar. Dispõem da minha vida como se fosse descartável. Eu sou Daniel, aquele que viveu na Babilônia, mas esta não é a minha história, é a sua. Hoje, o desafio não é mais Daniel, Daniel passou. Hoje o desafio é nosso. Somos nós que vivemos exilados na Babilônia e precisamos descobrir como viver uma vida com Deus no mundo sem Deus. Antes da gente entrar no sermão, eu queria falar um pouquinho sobre Babilônia. O que é isso? Para começo de conversa, Babilônia é a capital do Império Babilônico que dominou o mundo por muitas décadas, em especial depois do ano 605 a.C. Foi uma cidade muito imponente, que representou o que havia de mais avançado na cultura, tecnologia, riqueza, conhecimento e imponência da sociedade humana naquela época. Ela representou o apogeu. Babilônia também é símbolo de tudo o que a humanidade cria de forma independente de Deus. Quando a gente lê Babilônia na Bíblia, há essa ideia. Só para você entender, a primeira vez que aparece uma palavra parecida com Babilônia é lá em Gênesis capítulo 11. E em Gênesis capítulo 11, a gente sabe que certas pessoas resolveram ocupar a planície de Sinear. Todo mundo falava uma língua só, e essas pessoas resolveram construir uma sociedade e trabalhar para o progresso dessa sociedade. E eles construíram uma cidade e queriam fazer uma torre que ia chegar até os céus, e eles queriam evitar serem espalhados, eles queriam ficar juntos, e eles queriam engrandecer as suas conquistas e o seu próprio nome. O problema foi que o próprio Deus se colocou contra esse projeto e confundiu a língua das pessoas, e assim surgiram as várias linguagens. Essa é a história da Torre de... Quem está comigo? A Torre de Babel. A mesma Babilônia, mesmo lugar. Então é símbolo dessa vida humana contra a vontade de Deus, independente da vontade de Deus. Babilônia também é um espírito de ambição e grandeza que continua se manifestando, especialmente no surgimento de grandes civilizações ao longo da história. Toda vez que o ser humano cria uma civilização, que há progresso, que há crescimento, que há riqueza, que há avanço tecnológico, o espírito de Babilônia, essa ideia de progresso independente está lá dentro e ajuda isso a acontecer. A Babilônia representa esse ímpeto humano por uma civilização criada pelo homem, a imagem do próprio homem, pela força e inteligência do homem e para satisfazer os anseios do homem. Deus continua se opondo à agenda humana independente. Deus continua se opondo à Babilônia. Desde a primeira tentativa, nenhum projeto civilizatório humano prevaleceu. Todos fracassaram. A civilização egípcia fracassou. A civilização babilônica fracassou. A Média, a Pérsia, Roma. Adivinha o que vai acontecer com a nossa? Porque Deus se opõe a esse projeto. Mesmo assim, o espírito da Babilônia permanece atuante na história humana e vai permanecer atuante até o fim. Se nós formos para Apocalipse, lá em Apocalipse, mais uma vez aparece esse nome, Babilônia, uma cidade que representa o mundo com suas aspirações e projetos e forças, revoltado contra seu Criador e disposta a viver para si mesmo, ao sabor dos seus próprios prazeres e anseios. Lá em Apocalipse, essa mesma Babilônia é chamada de a grande meretriz, ou a mãe das prostitutas, e ela é antagonista, ela é o contrário da noiva, a igreja de
Cristo. Lá em Apocalipse, também tem uma cidade chamada Jerusalém. Jerusalém representa o povo de Deus, a noiva purificada e vestida de branco. Mas também tem a Babilônia. E a Babilônia não é uma noiva, ela é uma prostituta vestida de vermelho, provocante, sedutora. Vocês estão comigo ainda? Eu vou fazer um exercício com vocês antes de entrar na mensagem. Meninas, hoje eu vou pedir uma coisa praticamente impossível para vocês, mas vamos lá, os homens vai ser fácil. Imagine que você é um jovem mancebo cristão, ok? Saindo da adolescência, hormônios à flor da pele, e com muito interesse naquilo. Nunca provou, mas tem um interesse. Imagine que você seja esse jovem, com os hormônios efervescendo dentro de si. Se a gente te pegar e te jogar num harém, com as mulheres mais bonitas, mais sedutoras de todo mundo, o que acontece? Usa um pouquinho essa imaginação. Você é um rapazote, cheio de hormônio, e alguém te coloca num harém cheio, com as mulheres mais lindas do mundo, e com a arte de seduzir. Quanto tempo você dura lá? Uma banda soube colocar isso em uma música, e quem tem mais de 40 vai conseguir lembrar até da melodia. Capital Inicial. Seus olhos e seus olhares, milhares de tentações. Meninas são tão mulheres, seus truques e confusões. Vocês lembram? É possível que só eu sou dessa época. Se espalham pelos, boca e cabelo, peitos e poses e apelos. Me agarram pelas pernas, certas mulheres como você me levam sempre onde querem. Aí vem o coro que todo mundo sabe. Garotos não resistem aos seus mistérios, garotos nunca dizem não. Garotos como eu, sempre tão espertos, perto de uma mulher, são só garotos. A banda sabia o que acontece. Seria até engraçado, daria para eu puxar aqui a melodia e todo mundo balançar o bracinho para lá, né? Garotos como eu. Mas não tem graça nenhuma. Não tem graça nenhuma. Porque não é legal cair no canto da sereia e se perder atrás de uma meretriz. Eu queria convidar você a pensar que essa situação hipotética é real. Você vive sendo seduzido o tempo todo dentro dessa Babilônia hoje. E eu quero te ajudar a saber o que fazer nessa série. Vamos orar? Senhor, nós somos como ovelhas no meio de lobos, disse o teu filho Jesus. Nós vivemos num mundo caído que ama o pecado. E somos rodeados por pessoas que seguem nessa direção. E para piorar, ó Deus, nós somos como esses rapazinhos que têm um interesse dentro de si, interesse que é despertado e alimentado pelas seduções do lado de fora, e é difícil resistir, é difícil aguentar, é difícil permanecer fiel ao Senhor. Por isso, Pai, fala ao nosso coração nessa noite e nos ajuda a vencer a influência desse mundo. Aqueles que concordam dizem amém. Amém. Bom, vamos lá. A gente está estudando o livro de Daniel. Semana passada nós estudamos Daniel capítulo 1, versículo 1, versículo 2 e versículo 3. Hoje nós vamos por 3 em diante. Vamos começar um pouquinho da onde a gente parou na semana passada. Vou pedir a sua ajuda, primeiro lendo aqui comigo, mas também abrindo a sua Bíblia, por amor de Deus e por amor da sua própria alma. Ela é a fonte de sabedoria para você. Então leia aqui, mas abra, marca, coloca um marcador aí para você ler durante a semana e relembrar de tudo que a gente está vendo aqui. Daniel capítulo 1, versículo 3, está escrito: o rei ordenou que Aspenaz, o chefe de seus oficiais, trouxesse ao palácio alguns dos jovens israelitas da família real e de outras famílias da nobreza. Contexto para quem não estava aqui semana passada. Na semana passada nós começamos essa série dizendo que Daniel enfrentou o horror da guerra. O tema da mensagem foi Deus e as guerras, e nós falamos por que as guerras existem.
e como que elas nos afetam e como nós podemos de fato evitá-las. E não é fazendo boa política, é se arrependendo dos pecados, porque se nós não nos arrependemos dos pecados, a guerra é uma praga que Deus traz como juízo para aquele povo que o abandonou por muitas gerações. Daniel estava sofrendo isso. Ele era um adolescente entre 12 e 14 anos, obrigado a viajar por 700 milhas. Isso dá quanto? 1.000 quilômetros. A pé, tirado da sua cidade em Jerusalém, para ir viver num mundo diferente que ele não conhecia, num país de língua estranha, com cultura diferente, costumes diferentes. Essa é a história. Se imagina esse rapazinho com 12, 14 anos, sendo tirado dos seus pais, da sua família, da sua tribo, da sua cidade, da sua casa, e levado como eu posso dizer, um prisioneiro de guerra, alguém que foi sequestrado por outro mais poderoso. É desse cara que a gente está falando. E lá na Babilônia, o rei Nabucodonosor ordenou a Aspenaz, o chefe oficial lá do seu palácio, que trouxesse ao palácio alguns dos jovens. Eu preciso que você leia comigo forte. Alguns dos... Cadê os jovens da Nova Jerusalém? Posso ver? Cadê? Aqui, beleza? Os jovens que estão assistindo aí pela internet, escreva aí, eu sou muito jovem, beleza? A palavra hoje é para a gente, para os jovens. Jovens foram e continuam sendo um alvo ainda hoje. Os jovens são os soldados que todo o exército quer arregimentar, porque eles têm força, eles têm energia. A juventude é sinônimo de poder, expressa em sua vitalidade, em sua beleza, instrução, habilidade, capacidade. Alguns de nós já estão com saudade da juventude, porque tudo era mais fácil, parece que tudo era mais tranquilo, não tinha dores, não tinha certos problemas. Os jovens, eles são um alvo, porque eles estão uma influência duradoura. Eles têm uma vida toda pela frente para influenciar tanto os velhos quanto os mais novos. São os jovens que criam moda, não é verdade? São eles que representam aquilo que os velhos sentem saudade. E eles representam aquilo que um dia as crianças querem se tornar. Os jovens sempre estão aí, né, no topo. Todo mundo olha para eles. Eles são uma peça importante também no xadrez político, econômico e social que os poderes precisam desempenhar. O jovem é um alvo para todo mundo que quer fazer alguma coisa ou que quer alçar algum cargo de posição importante ou virar a direção da história numa direção ou em outra. Precisa conquistar os jovens. Eles são um alvo. Você é um alvo. Os jovens são uma carta coringa escondida na manga, que serve tanto para defender e contra-atacar. Alguns de vocês gostavam de jogar Uno no acampamento. O jovem é compre 4. Sabe quando alguém vem com maldade para cima de você e você tem lá guardado o mais 4? Tome. Você se defende e ainda deixa a encrenca para o outro. Tem a carta forte no meu carteado aqui e eu me defendo e assim vai. Isso é como acontece com os jovens. Não é à toa e nem sem propósito que Nabucodonosor manda escolher os mais promissores para viverem em seu palácio. Perceba que ele não escolheu todos os jovens. Ele pediu para o seu chefe oficial trazer ao palácio. Vamos lá, pessoal. Alguns dos jovens israelitas, da onde? Da família real e de outras famílias da nobreza. Ele escolheu os mais promissores para viverem no seu palácio. Ao mesmo tempo em que ele beneficia esses jovens, reconhecendo o seu nobre nascimento, as suas qualidades, como a gente vai ver daqui a pouco, ele também está garantindo a lealdade desses jovens. Eu quero vocês perto de mim. E perto dele, a pessoa se sente privilegiada e se torna leal a ele. Só que ele é o inimigo. Ele conquistou a cidade. Ele mandou destruir a cidade. Ele é o assassino dos pais desses jovens. Por que ele dá tanto? Por que ele chama para dentro do palácio? Por que ele reconhece e dá tanto benefício? Vocês devem lembrar de uma frase. A quem muito é dado,
muito será cobrado. Vocês estão comigo, gente? Vamos comigo, nós vamos numa história boa hoje para a gente entender. A quem muito é dado, muito também é exigido. Então estes poucos jovens são apenas parte de um plano para dominar todos os jovens, todos os adultos, todos os velhos e todas as crianças. Os jovens são um alvo especial. Se ganhá-los primeiro, fica mais fácil de ganhar o resto. Eles vão se tornar pais, eles vão se tornar avós, eles vão influenciar por gerações a fim. A predileção do rei pelos mais bem-nascidos. Parece que o rei é um caça-talentos, né? Eu quero os meninos da família do rei, ou então de famílias nobres, os bem-nascidos. Será que o rei é um caça-talentos? Não, não é um caça-talentos, porque ele não está interessado no bem desses jovens. Ele mandou matar os pais desses jovens, destruiu a cidade desses jovens. Ele quer se utilizar da inteligência para os seus próprios objetivos. Ele quer reduzir esses jovens inteligentes à vassalagem, à escravidão. Ele quer reduzir os outros também, os pobres e ignorantes, e também os nobres e cultos. Só que ele precisa começar por alguém. Então ele começa por esses aí. A massa de jovens exilados que foi levada para a Babilônia foi dividida em 2 grupos. Os idiotas úteis e os formadores de opinião. Numa linguagem do século 21, os influencers e os influenciados. Qual grupo você seria colocado? Hein? Nabucodonosor chegou, levou todo mundo da igreja, todo mundo jovem, e ele vai escolher os influencers e os influenciados, mas ele quer dominar a todos. Mas os influencers são uma ferramenta super importante e estratégica. Disse o rei: escolha somente os rapazes saudáveis e de boa. Olha, eu seria escolhido, já estou com 2 aqui, bateu. Que sejam instruídos em diversas áreas do conhecimento, que tenham entendimento e bom senso e sejam capacitados para servir no palácio real. Ensine esses jovens a língua e a literatura da Babilônia. Esses versículos apresentam aqui o perfil dos influencers escolhidos a dedo pelo rei Nabucodonosor. Filhos da nobreza, pessoas bem-nascidas. Geralmente quem é bem-nascido também é bem instruído, tem acesso a boa educação restrita, que não é todo mundo que tem. Eu imagino que boa parte de vocês tiveram um bom lar, tiveram um pai que colocou laninha, tiveram um pai que deu instrução sobre como viver, e por conta disso você acaba se encaixando nesse perfil. Gente bem nascida, bem instruída, de saúde, de boa aparência, foram esses os que foram escolhidos. Gente que desenvolveu o bom senso, não só tem entendimento, mas a capacidade para passar o entendimento adiante. Essas são as pessoas que resolvem problemas, que vencem dificuldades, estão aptos para serem úteis no reino de Nabucodonosor, servindo no palácio em qualquer necessidade. Mas o motivo para ele ter escolhido esses jovens, e porque ele escolhe jovens não adultos e nem velhos. Tem uma frase que diz que você não ensina truques novos para cães velhos. Já ouviu falar isso? Você ensina truque novo para cachorro novo. Cachorro velho não aprende truque novo. Ele só sabe repetir os truques velhos. Os jovens são abertos para aprender e têm facilidade para aprender. E mesmo com essa capacidade averiguada, lá no perfil, passou, você tem o perfil. Isso é enxergado por Nabucodonosor apenas como um potencial. Precisa ser trabalhado. Os jovens promissores vão ser reprogramados na Babilônia. E esse processo de reprogramação e formação envolvia um processo de 6 passos que eu quero compartilhar com vocês hoje. Porque quer você tenha acordado ou não, você é um jovem na Babilônia de hoje. E alguém está trabalhando por vários mecanismos para poder pegar tudo que você tem de bom e transformar em algo útil
para o projeto da Babilônia e não para o projeto divino. Isso está acontecendo, e isso diz respeito a você, especialmente se você é um pai. Precisa abrir os seus olhos, porque os seus filhos vão enfrentar isso talvez mais forte do que você. Mas não se esqueça também de pensar em si, porque você está nessa situação, nesse momento. Vamos ver o que envolve esse processo de reprogramação e de formação. Primeiro, se você quiser anotar, não está ali, porque eu estou vendo que tem gente ficando muito mal acostumada, fica o culto inteirinho assim, ó, assim, aí não. Então, traz um papel, traz alguma coisa, mostra que você está gostando e aprendendo, ou então, pelo menos, pega o celular e, quando for, tira uma foto, e aí escreve em cima da foto o que eu disse. Então, eu vou falar o número 1, vou ver se alguém vai fazer isso, senão eu já vou até parar por aqui mesmo, termino o culto cedo, vamos embora. Vamos lá. Primeira coisa do processo, uma nova forma de expressar a realidade através de uma nova língua. No caso aqui, através da língua dos caldeus. Eles falavam o seu hebraico, mas na Babilônia eles são ensinados aramaico, que é a língua lá da Babilônia. Para você ter uma ideia, quando Jesus viveu lá na Judéia, qual era a língua que todo mundo falava? Vamos lá, pessoal, povo que conhece a Bíblia, qual era a língua que Jesus foi ensinado pelo seu pai e pela sua mãe, que conversava dentro de casa? Quem acha que é hebraico, levanta a mão. Quem acha que é aramaico, levanta a mão. Aramaico. Raboni. Aramaico. Porque os judeus passaram 70 anos na Babilônia. Quando eles voltaram, a língua deles já não era mais o hebraico. O hebraico só era lido na sinagoga pelos maçoretas, pelos líderes da sinagoga. A Bíblia era lida em hebraico, mas a língua era aramaico. E com a invasão dos gregos e dos romanos, eles descobriram uma segunda língua, o grego comum, que todo mundo usava, no qual foi escrito o Novo Testamento. Mas a língua que eles falavam era aramaico. Funcionou o negócio que o rei fez. Não foi só os nobres que aprenderam aramaico, todo mundo aprendeu aramaico, e o aramaico se tornou a língua dos hebreus dali em diante, até a queda de Jerusalém, no ano 66 depois de Cristo. Aramaico, uma nova forma de expressar a realidade através da língua nova, uma nova língua substituindo a velha língua. Criam-se novas formas de expressão. Adivinhe o que está acontecendo na cultura do Brasil e ao longo do mundo? O que estão tentando impor sobre a gente? Uma nova forma de falar. Nós não podemos falar apenas ele e ela. Tem gente que não se identifica com ele e ela, então nós temos que colocar um terceiro. Mas ao colocar ao terceiro, isso não representa a realidade, é uma nova expressão que altera a nossa percepção da realidade. Não é uma língua que está em processo de mudança de forma natural, estão querendo impor uma língua sobre nós, sobre os nossos filhos. Há governos passando leis para impedir que isso aconteça nas escolas, enquanto há poderes trabalhando para que isso seja assim ensinado para as crianças. Muita gente já embarcou. Você já está vendo gente fazendo narração de esporte e usando os novos termos. E tentando impor isso sobre as pessoas, uma nova forma de falar. O jeito de você falar é antigo. Ele não representa mais a nova realidade. Você está numa nova realidade, você tem que aprender a falar a língua de agora. E se apropriar dos termos modernos, né, novos, progressistas, e assim vai. Nós estamos vivendo isso acontecendo agora, nesse momento. A primeira fase do processo, uma nova língua, novas formas de expressão, para continuar com os outros 5. A segunda coisa que ele usa para poder transformar a mente e reprogramar esses jovens promissores para a sua utilidade é uma nova fonte de informação e conhecimento, no caso aqui, a literatura babilônica. Eles foram criados estudando a Bíblia. Eles foram criados estudando as tradições e as histórias da criação, Gênesis, Êxodo, Levítico, Números, Deuteronômio, e quem sabe a música da Ana Paula vai até o final de Malaquias, quem não sabe, para por aí, Deuteronômio. Mas era isso que eles conheciam.
Era esse o conteúdo que formava a sua compreensão do mundo, mas na Babilônia, eles devem estudar a literatura da Babilônia. Eles recebem com isso novos óculos, aqui meus irmãos, novos óculos para entender melhor a realidade. Você sabe que os meus óculos, eles têm um problema, né? Eles estão durando 1 ano. Depois de 1 ano, parece que eles já não estão funcionando mais. Aí eu preciso trocar os meus óculos para os novos óculos para conseguir enxergar vocês aí. Ele já está vencido esse aqui. Então, desculpa o pessoal da última fila. Eu sei que vocês estão aí. Não sei se vocês estão olhando para mim, mas estão, né? Só que não é assim um óculos para corrigir a visão. É para mudar a perspectiva. É para mudar a forma de enxergar. Se você enxergava o mundo azul, agora te dá uma lente vermelha. Se enxergava vermelha, agora dá uma lente azul. Muda tudo. Muda toda a sua perspectiva a respeito de como as coisas são. Será que isso acontece hoje? Será que nós somos expostos a uma nova cultura o tempo todo? Quer ver um exemplo? Se você vai assistir uma novela, essa novela vai representar a nossa realidade do jeito que ela é, 80% de cristãos, ou ela é apresentada assim, não, vamos fazer uma novela sobre as Índias. A Índia lá, a religião hindu. Vamos ver como é que são as castas da Índia. Qual é a novela que eles fazem? E quando fazem uma coisa, por exemplo, a respeito de nós evangélicos, como é que nós somos retratados? Ou os católicos, como é que eles são retratados? É como a realidade é, ou como eles enxergam a realidade? E com isso nós assistimos, e somos sim, influenciados pela cultura, talvez não só nos livros, mas também na TV, naquilo que a gente assiste, nos jornais que a gente vê. E se nós temos pessoas indo para a faculdade, são 4, 5 anos aonde uma cultura é colocada, plantada, regada, podada, para crescer e se tornar uma realidade na mente dos nossos jovens. Jovens que estão na faculdade, jovens que estão na universidade, por favor, cuidem-se. Vocês estão no meio do processo. Vocês são Daniel na Babilônia. Vão tentar fazer a cabeça de vocês. Vão tentar apagar as memórias que vocês têm. Vão tentar apagar os princípios que os seus pais passaram para vocês e colocar novos no lugar. Você que está estudando na escola, a mesma coisa. Isso vem de cima, isso vem do lado, isso vem dos colegas, mas também vem das autoridades de ensino. É uma trama para poder mudar a sua forma de pensar e de enxergar a realidade. Vocês já cansaram de ver isso? Gente que antes da universidade é normalzinho. Depois da universidade você precisa de alguém colocar uma legenda para saber quem é a pessoa. Bota lá um crachá, senão nem parece mais a mesma pessoa. A cabeça foi desconstruída e reconstruída de maneira diferente. Cada vez que você assiste um vídeo, cada vez que você escolhe alguém e ouve e recebe as palavras, essas palavras são influência para você, então escolha bem. Porque o mundo, o espírito da Babilônia continua trabalhando, tentando fazer a cabeça dos jovens. Já foram 2. Primeiro a língua, depois a cultura. 3. O rei determinou que recebessem de suas próprias cozinhas uma porção diária de alimento e vinho. Os rapazes seriam treinados durante quanto tempo? 3 anos e depois passariam a servir ao rei. Então nós temos 3 aqui. Já foi 2, mais 1. Sabe o que a Babilônia também oferece? Satisfação com o que ela tem de melhor para oferecer. Aqueles caras escolhidos a dedo não iam comer qualquer comida. Eles iam comer a comida que era servida para o rei. Eles iam beber a bebida que era servida para o rei. Alimento real e bebida real, nobre. Quando você vive dentro do mundo e o mundo quer assimilar você, ele te oferece aquilo que você gosta. Ele te oferece aquilo que enche os teus olhos. E cada um tem alguma coisa que apetece. E é isso que é oferecido, satisfação de todos os seus desejos, satisfação de todos os seus interesses. O que você quer provar? O que você quer provar? Tudo é teu. O que você quer experimentar? A Babilônia está aí, sempre colocando a mesa para te fartar e te servir. Essa é a terceira coisa, satisfação. Satisfação com o que a Babilônia tem de melhor. 4,
um tempo mínimo para que tudo pudesse ser aprendido e assimilado. A Babilônia não tem pressa de mudar a tua cabeça. Na verdade, ela tem muita paciência. Então, o que ela faz? Ela vai devagarzinho. Não é com um filme, são com 8. Não são com 8 filmes, às vezes não dá com 8, então eu preciso de uma série inteira. Mas uma série às vezes não é suficiente, então vamos fazer uma série com 11 temporadas. Aí depois tem a sequela e a prequela. Enquanto isso, você é envolvido no processo inteiro. Tem gente olhando de canto de olho para mim. Por acaso a TV se tornou a mestre na sua vida? É quem mais te fala? É quem você mais ouve? Cuidado, porque a TV majoritariamente está a serviço do espírito da Babilônia. Os videozinhos gravados no TikTok, no Facebook, no Reels, sei lá onde for, são todos imbuídos desse espírito para transformar o seu jeito de enxergar e de transformar em um influencer ou em um idiota útil. Dos dois, um. Mas de qualquer maneira, ele quer te transformar. E ele sabe que precisa ter paciência. Então, o tempo mínimo é 3 anos. É daí em diante. Não tem pressa, não. Mas quanto tempo nós passamos envolvidos nessa cultura? Pouco ou muito. Nós vivemos na Babilônia a tempo integral. Nós nascemos aqui, acordamos, vivemos um dia, dormimos, e no outro dia a gente acorda de novo nela. Ouvindo as suas falas, ouvindo as suas músicas, ouvindo as suas instruções durante muito tempo e nos regalando nos seus banquetes. Quinto, uma posição importante no novo mundo. A Babilônia, muitas vezes, para nos ganhar, ela trabalha também nos dando uma posição privilegiada. Algo que a gente não tinha antes. Antes era um da família lá da nobreza, alguém lá da cidade, mas aqui não, aqui você vai servir diretamente o rei. Você é assessor real. Uma posição importante no novo mundo. Foram 5 coisas, vou para mais uma. Sexto, a imposição de uma nova identidade. Daniel, Ananias, Misael e Azarias, todos da tribo de Judá estavam entre os... Eu quero que vocês leiam essa palavra para mim mais uma vez, porque faz todo sentido com o que eu vou falar daqui a pouco. Daniel, Ananias, Misael e Azarias, todos da tribo de Judá, estavam entre os... Beleza? Guarda aí. Os eleitos. O chefe dos oficiais lhes deu novos nomes babilônicos. Daniel passou a ser chamado de Beltesazar, Ananias de Sadraque, Misael de Mesaque, Azarias de Abednego. Coitado de Azarias, o primeiro nome já não era bom, o segundo ainda piorou ainda, né? É o mais azarado dos 4. Quando a gente olha para o nome deles, o nome original, Daniel, por exemplo, significa Deus é o meu juiz. Ananias significa aquele que recebeu misericórdia do Senhor. Misael, comandado por Deus. Azarias, ajudado por Deus. Os 4 nomes que os 4 receberam não tem nada a ver com o Deus criador dos céus e da terra, são uma menção aos deuses babilônicos. Eu não vou trazer para vocês para não perder meu tempo. Mas deram para eles novos nomes, uma nova identidade. A partir de agora, você não é mais Daniel, aquele cujo Deus é o seu juiz. Não, não. Você é Abednego. O seu Deus é o nego daqui da Babilônia. É ele que você serve. E impõe essa nova identidade. É interessante notar isso, porque Daniel, Ananias, Misael e Azarias, eles foram eleitos por Deus. Deus os escolheu. Deus permitiu que eles passassem por todo esse momento, mas nós vamos ver ao longo do estudo de Daniel que Deus estava com eles. Eles eram o povo de Deus no meio da Babilônia. Foram eleitos por Deus, escolhidos por Deus. Apesar dos seus pecados, a graça e o Espírito de Deus estava dentro da vida deles. Foram eleitos por Deus. Mas eles também não foram só eleitos por Deus. Eles também foram escolhidos por Aspenaz e por Nabucodonosor. A Babilônia também elegeu eles. Com isso eu quero te alertar para uma coisa. O seu nome está na lista de Deus para eleição. Amém, meus irmãos?
foi escolhido antes da fundação do mundo. Glória a Deus, senão você estaria perdido. Mas o seu nome também está numa outra lista. Dos eleitos pela Babilônia. Dos escolhidos pela Babilônia para os seus propósitos. E ela vai trabalhar para te levar, para te fazer a cabeça, para te mudar, para te transformar aos poucos, em 6 estágios ao longo do tempo. Uma nova identidade que foi imposta sobre esses jovens sem escolha. Eles não foram convidados para escolher o seu novo nome. Simplesmente foi dados para eles. Eles tinham que esquecer sua história, esquecer suas raízes, esquecer a sua origem, esquecer o seu passado. Meus irmãos, esse processo nunca para. A Babilônia continua trabalhando e vai continuar trabalhando até o fim, como está dito em Apocalipse. Se a Babilônia não consegue subverter e corromper uma geração, ela tenta com a próxima. E se ela não consegue com a próxima, ela tenta com a outra. É por isso que lá na história de Israel, nós temos um rei bom, um povo justo, mas os seus filhos já demandam e vão para a idolatria, abandonam os caminhos de Deus. Aí surge um profeta, surge um rei que busca Deus, faz um avivamento, coloca tudo no trilho, uma geração, meia geração, vem a Babilônia, vem todo o pecado e corrompe de novo, e logo eles estão fora do caminho de Deus. Então você que está na igreja hoje, buscando o Senhor, glória a Deus porque você está aqui, mas a Babilônia não desistiu de você, e os seus filhos estão no páreo. Os seus netos estão no páreo. Vocês estão ficando preocupados? É para ficar mesmo, o negócio é sério. É seríssimo. Se ela não conseguir numa geração, ela luta pela próxima. Eu relutei, eu não queria trazer, mas eu trouxe mesmo assim. Porque faz parte da cultura brasileira. O que a Babilônia faz quando ela pega um rapazinho? Envolve ele nesse processo de 6 estágios. Vocês já viram? Alguns de vocês devem lembrar dessa criança. Eu chorei vendo essa criança cantar. Vocês o conhecem como J.A. Ele cantou uma interpretação daquela Aleluia, Agnus Dei, né? Do Michael W. Smith no Raul Gil com 11 anos. E todo mundo chorou. Havia uma presença, um brilho nesse menino. Esse menino cresceu dentro da igreja, seus pais são cristãos. Com 3 anos ele já cantava na igreja, com 6 anos ele já estava gravando CD. Ele gravou ao todo 5 ou 6 CDs. E depois que ele veio, para esse mundo, que ele saiu ali do contexto da igreja e gravou o CD, e do CD ele veio para São Paulo e participou daquele programa de calouros, ele foi colocado dentro da Babilônia, agora sem nenhuma reserva. Conheceu novas formas de se expressar. Segundo estágio, teve acesso a conhecimentos e realidades que ele nunca imaginava, mas que depois que ele começou a conhecer, ele começou a reinterpretar até a sua própria sexualidade, a partir dessas novas informações. Esse menino que antes era pobre, agora tinha bastante dinheiro para se satisfazer com tudo que o dinheiro podia dar, e com toda a fama e poder que antes ele podia ter desejado. Desde a sua primeira aparição, com 11 anos, até hoje, ele está com 24 anos, vai fazer 25 esse ano. Deu bastante tempo para se completar todo o estágio. Ele recebeu agora uma posição importante no novo mundo. De apenas mais um cantor evangélico, agora ele faz parte dos pouquíssimos popstar transgênero. Ao lado de Pablo Vittar, e alguns poucos outros. E ele assumiu a sua nova identidade. Ele escreveu assim no Instagram: esta sou eu indo ao cartório mudar meu nome. Não sou J.A., agora eu sou A.J. Eu fico com o coração apertado porque um pai e uma mãe criaram e sonharam um futuro para essa criança. Trouxe para a igreja. Sonhou, cuidou, amou.
Mas em algum momento, na hora que ele foi exposto às realidades da Babilônia, ele não soube resistir. E agora ele está mais perdido. Eu não estou falando aqui, viu, gente, para criticá-lo, desprezá-lo. Não podem nem me acusar de qualquer tipo de preconceito. Mas, de acordo com a nossa fé, agora ele está mais perdido do que estava antes, precisa de salvação. E a minha oração é que ele encontre isso antes do último e terrível dia. Que a graça de Deus encontre, que ele seja perdoado e restaurado. Mas isso está acontecendo o tempo todo. Como é que a gente vai fazer para se livrar? Vamos dar uma olhada na história. Daniel, porém, decidiu não se contaminar com a comida e o vinho que o rei lhes tinha dado. Pediu permissão ao chefe dos oficiais para não comer esses alimentos, a fim de não se contaminar. Como que a gente pode escapar do poder sedutor desse mundo? Dos encantos dessa prostituta extremamente atraente e sedutora, que exerce o poder sobre os nossos mais profundos desejos. Como que a gente pode escapar da Babilônia e não cair nesse canto? Daniel nos dá uma pista. E muita gente olha para aqui e pensa que tem a ver com comida, com a comida. Né? Os judeus tinham uma dieta com restrições de alimento. Eles não comiam peixe de couro, eles não comiam porco, eles não comiam nenhum animal de rapina. Né? Deus deu essa lei para eles e é uma maneira deles adorarem a Deus com essas restrições. Eles demonstravam respeito e consagração a Deus não comendo essas coisas. Então tem muita gente que acha, não, é isso que a gente tem que fazer, a gente tem que tomar muito cuidado com o que a gente come, porque o que come contamina. E quando a pessoa pensa assim, ela perdeu uma coisa no meio do caminho. Vocês devem se lembrar, por exemplo, que aqui é dito que ele não quis comer isso agora, mas não fala nada dos outros anos dele. Porque ele chegou na Babilônia com seus 12, 14 anos, mas ele ficou lá até os seus 80. Será que nunca mais ele comeu outra coisa? Será que ele passou a verdura e água 80 anos? Eu não tenho como afirmar isso, porque a Bíblia não afirma isso em nenhum lugar. Então não é esse o caso. Até porque o próprio Jesus Cristo declarou todo o alimento puro e cancelou esses ritos antigos de purificação. Não considere impuro aquilo que Deus purificou. Tem muita gente que ainda lê o Antigo Testamento e acha que deve seguir essas regras de restrições para não se contaminar. Isso teve o seu lugar na história. Jesus completou isso quando ele viveu uma vida perfeita. Nós não temos como completar essas coisas, elas já foram canceladas, foram completas, foram pagas. É por isso que Jesus Cristo nos liberta e declarou toda comida pura. Amém, homem? Tudo é puro para quem tem um coração puro. Então, que fique claro isso. Não é questão do que come. O próprio Jesus Cristo vai nos ensinar isso. Um outro grande problema que eu vejo aqui é que não há como a gente mudar ou corrigir o mundo quando a gente vive dentro dele. A gente não tem força e poder para mudar o jeito das pessoas pensarem, o que elas amam, como elas pensam. A gente pode evangelizar, mas a gente não consegue mudar o rumo das coisas de uma hora para outra. Também não há como se isolar do mundo. Daniel está lá, ele não tem como mudar as regras do lugar, ele não tem como se esconder num canto, ele tem que participar de tudo. Nós também. Não podemos nos isolar no mundo dentro dessas quatro paredes, porque a nossa missão não é aqui dentro da igreja, a nossa missão é lá fora no mundo. Quando Jesus Cristo sabia que nós íamos enfrentar provações, ele disse ao Pai, numa oração: Pai, não peço que os tires do mundo, mas que os guardes do mal, porque a nossa missão é lá, nos piores lugares. Na corte, no palácio, nos cargos de governo, nas escolas, aonde tem influência maligna, nós somos escolhidos para ser luz, como Daniel foi luz. Então, tem muita gente que olha para a Babilônia e fica assustado depois das coisas que eu disse e quer fugir. Ou então quer pegar os seus filhos e escondê-los da Babilônia e protegê-los da Babilônia, como se o problema da Babilônia fosse externo. Muito cuidado com essa ideia. Eu já vi, por experiência própria, pais protegerem tão bem os seus filhos, que quando ele tirou o balaio de cima, o bicho voou, nunca mais voltou. Era uma prisão. Não ensinou a criança a ser livre. Ensinou a criança a ser escravo. E ela achou que viver no mundo era ser livre. E foi embora.
Cuidado vocês, que protegem demais os seus filhos. Deus não te colocou para você proteger o seu filho da Babilônia. Deus te colocou na posição de pai para treinar o seu filho, para mudar, influenciar e ser luz dentro da Babilônia. É mais difícil do que você está pensando. E vai exigir muito mais de você do que você está imaginando. Nós não podemos mudar, corrigir o mundo. Não há como da gente se isolar do mundo. Ele entra por algum lugar, ele sempre vaza, ele chega até a gente. Por outro lado, nós sabemos que a Bíblia nos ensina a não amar o mundo, nem as coisas que há nele. Então, como é que a gente faz para não se contaminar? Jesus Cristo respondeu, e eu quero que você me ajude agora, vamos ler todos juntos. Como não se contaminar? Mateus 15, versículo 16 até o 20, vamos lá? Ainda não entendem? Perguntou Jesus. Tudo que comem passa pelo estômago e vai para o esgoto. Mas as palavras vêm do coração, e é isso que os contamina. Pois do coração vêm maus pensamentos, homicídio, adultério, imoralidade sexual, roubo, mentiras e calúnias. São essas coisas que os contaminam. Jesus não coloca o problema do lado de fora, apesar dele estar lá. Mas ele fala que a fonte do problema está no coração da pessoa. E é aqui que eu consigo interpretar melhor Daniel. Os problemas não estão na Babilônia, mas nos desejos do lado de dentro. Em relação à Babilônia, onde nós vivemos, onde Daniel viveu, há 3 tipos de pessoas. E eu quero que você pense nessas pessoas relacionando ao mal que existe no coração delas próprias. Você acha e qual que você se identifica? Nós temos aqueles que decidiram viver uma vida piedosa. Decidiram dizer não para os seus desejos pecaminosos. Lutar contra eles. Matá-los, desprezá-los, negá-los. E viver para o agrado de Deus, para a satisfação de Deus. Aqueles que decidiram viver uma vida piedosa. Sabe quem são esses? Esses são aqueles que serão tentados com conforto, com prazeres, com comida, com bebida, com farra, com sexo, com rebeldia, com revolução, com ideologia. Eles decidiram viver uma vida piedosa, então eles vão ser tentados por essas coisas que se apresentam, né, para satisfazê-los. Nós temos aqueles que decidiram viver uma vida piedosa, e nós temos também aqueles que decidiram viver uma vida ímpia. Aqueles que abraçam o pecado sem vergonha alguma. Amam de paixão e acham que isso é certo. É melhor eu aproveitar a vida, porque ela é curta e eu não sei o que vai ser amanhã. Então eu vou me esbaldar mesmo, eu vou fazer o que eu quero, eu vou experimentar tudo que eu puder e se lasque vocês, a vida é minha. Não cuido da minha vida, eu cuido. E abraça, sem medo de ser feliz, o pecado, a maldade, a impiedade. Essas pessoas são uma fonte de tentação para os piedosos. Eles querem converter os piedosos para os seus caminhos. Eles querem envolvê-los nas suas atividades. Eles querem apresentar coisas novas. Maconha, droga, programa, balada. Ele quer trazer e envolver os jovens para experimentar algo que eles nunca experimentaram antes, mesmo aqueles que decidiram viver uma vida piedosa. Já se identificou? Aqueles que decidiram viver uma vida piedosa, aqueles que decidiram viver uma vida ímpia, e agora o terceiro grupo, e último, aqueles que não decidiram nada. Aqueles que são jogados na Babilônia, pessoal, agora é assim, é? Então vamos, né? Agora é aqui, é desse jeito, mudou tudo? Então vamos lá, vamos nos adequar, vamos nos adaptar. As coisas mudaram e ele não decide, decide por ele. Ele não decide, ele vai com a maioria. Ele não decide que música ele gosta da música que todo mundo gosta. Ele não decide o que é valoroso, ele valoriza o que todo mundo valoriza. Idiota útil. Em qual dos 3 você está? Voltando para Daniel 8. Daniel, porém, decidiu. Agora vamos lá para outra palavra que está em vermelho. Decidiu? Vocês são mais espertos que isso. Decidiu? Decidiu? Não comer. Os 2 vermelhos. Decidiu?
não comer. Está escrito não se contaminar, mas como é que ele não se contaminou? Não comendo. Tudo se resume a uma decisão. Daniel decidiu não comer. Deixa eu traduzir isso de outra forma. Daniel decidiu não satisfazer seus desejos pecaminosos. Daniel decidiu não participar daquela mesa, porque se ele participasse, ele ia se perder. Há um ditado antigo que diz que quem nunca comeu mel, quando come, se lambuza. Daniel decidiu que aquele desejo, aquela oportunidade não era boa para ele. Se ele abraçasse, ele se perderia. Eu estou falando isso, meus irmãos, porque nós estamos nessa situação. Todo santo dia é colocado uma mesa com um banquete que nos atrai. Cada um sabe o que não deveria comer. Mas, quando colocam lá... Cadê os pecadores? Vocês estão espertos, né? Fazendo cara de paisagem aí. Cada um sabe. Tem gente que já nem tem a vesícula mais, mas... não despreza o torresmin. Ah, pastor. A gente fica sem comer para poder comer, né? Dia a dia é colocado uma mesa. E às vezes a mesa tem a ver com comida, sim. É essa tentação que se a pessoa cair, ela se perde. Mas às vezes é droga. Às vezes é amizades erradas. Às vezes é sexo. Às vezes pode ser a bebida. Pode ser um gosto pervertido por coisas ruins. Por cenas chocantes. Por levar vantagem. Ou então algo até muito bonito. Riqueza, prosperidade. No caso dessa pessoa que é tentada pela prosperidade, talvez fosse melhor para ela nunca se tornar próspera. Melhor para ela seria dar do que receber. Mas o que será que é que para você é uma fonte de tentação e que seria uma decisão melhor você não pegar, não experimentar, não tocar? Qual é a tentação que mexe com os impulsos dentro do seu coração e que está aí apresentado, posto como uma mesa bonita pela Babilônia? Daniel pensou assim: eu vou aprender a sua língua, eu vou estudar a sua literatura, eu vou conhecer a sua cultura, eu vou atender neste novo nome quando me chamarem, mas eu não vou me reconhecer nesse nome, eu vou continuar me chamando de Daniel. Eu não vou renunciar à minha verdadeira identidade. Nós vamos ver o livro inteirinho. Em todo momento, Daniel se refere a si mesmo como Daniel. Quem chama ele de Beltesazar são os outros. Ele não se chama. Daniel falou: eu vou servir no palácio do rei da melhor forma. Vou ser um bom funcionário. Vou ser o melhor funcionário. E de fato foi, por décadas. Mas eu não vou me satisfazer com o mal, como vocês fazem. Eu não vou me vender pelos privilégios da carne que vocês estão me oferecendo. Meus queridos, o mundo tem uma mesa posta com tudo que você gosta, mas você não pode comer da mesa de Deus e da mesa do mundo ao mesmo tempo, porque existe uma linha, existe um momento que se você se permitir passar, vai ser difícil voltar, vai ser difícil se aguentar, vai ser difícil não cair no engodo e se perder. Eu estou falando tudo isso, mas eu não sei, às vezes eu acho que vocês são muito inocentes, vocês não estão entendendo o que está acontecendo. Esse, mais uma vez eu digo, é um ano de política, é um ano de briga, é um ano de polarização. E você vai ter um anjo de um lado, do demônio, e outro anjo do outro, do demônio também. Acorda. Se você for para a faculdade, então, meu filho, você está na roda deles. Todos querendo encher a sua cabeça. Essa é a ideia certa. Essa é a cultura certa. Creia em mim. Anda com a gente. Ajuda a gente. Vem com a gente. Plantando sementes equivocadas dentro do teu coração. Ideias erradas sobre a realidade. Te fazendo temer um futuro. Como se Deus não controlasse a história. E te deixando aflito a respeito da direção em que as coisas estão indo. Fique esperto. Não adore o ídolo de ouro.
Não se prostre diante das estátuas desse mundo. Não caia você na armadilha que todo mundo cai. 3 tipos de pessoas: aqueles que decidiram viver uma vida piedosa, aqueles que decidiram viver uma vida ímpia, aqueles que não decidiram nada. Quantos nesse livro decidiram viver uma vida piedosa? Nós conhecemos pelo nome, vamos lá. O nome deles, não fala um nome ruim não. Daniel. Não. Gente do céu. Azarias. Misael. Ananias. Vocês estão devagar, hein? Pelo amor de Deus. Mas tá aí, ó. Uma mão só. 4. Desses alguns que foram escolhidos, 4 não foram com os outros. 4 não caíram no canto da sereia. 4 decidiram não se satisfazer com aquelas iguarias. Não satisfazer o seu desejo pecaminoso com aquelas iguarias. A minha intenção e a minha oração é que você entenda que para você sobreviver na Babilônia, a primeira coisa é a decisão de não se satisfazer com o que ela tem para oferecer. Tudo começa com uma decisão. Quero apresentar para você, para terminar, esse cara, Viktor Frankl. Alguém já ouviu falar? Viktor Frankl é um judeu sobrevivente do campo de Auschwitz, um dos campos mais mortais do Holocausto, né, da época de Hitler. Ele viveu em Auschwitz, onde muitos judeus foram queimados. E esse cara saiu com umas ideias bem interessantes. Ele sobreviveu com saúde psicológica e escreveu muitos livros que influenciaram. E tem algumas frases dele que realmente se destacam, como por exemplo essa aqui: tudo pode ser tirado de uma pessoa, exceto uma coisa: a liberdade de escolher sua atitude em qualquer circunstância. Ô, gente, olha a sabedoria do cara. Vamos ler junto comigo? Tudo pode ser tirado de uma pessoa, exceto uma coisa: a liberdade de escolher sua atitude em qualquer circunstância da vida. Os caras tiraram ele da casa dele, tiraram ele da família dele, mataram os familiares. Mas ele falou: uma coisa ninguém me tira: a liberdade de escolher o que eu vou fazer com o que estão fazendo comigo. Que frase, meu amigo. Você também tem essa liberdade, e eu quero que você exerça essa liberdade hoje. Olha só outra frase: você não é produto das circunstâncias. Você é produto das suas. Uau! Está todo mundo dizendo: nós somos um produto do meio. Não, nós somos produto das decisões que nós tomamos, das pessoas que nós resolvemos ouvir, seguir e andar junto com elas, porque elas ofereceram para a gente algo que a gente queria, algo que não devia ser satisfeito, mas nós encaramos aquilo como uma oportunidade. Mas não é uma oportunidade boa, é uma oportunidade que te leva para a degradação, para a perdição. Por isso a mensagem hoje tem a ver com isso. Meu querido, você precisa tomar uma decisão. Se você não quer se perder nesse mundo torto, e não quer ficar doente como ele está doente, a decisão que você precisa tomar é não satisfazer a sua natureza pecaminosa, é não andar nessa direção. Só assim você vai estar resguardado e vai poder caminhar entre essas pessoas, e viver entre elas, e não ficar escondido, mas atuante na história. Você precisa fazer isso em relação a si. Você precisa ensinar os seus filhos a fazer isso. Uma boa escolha, decidir não dar trela para os seus desejos equivocados. É essa a decisão que você deve tomar. Porém, antes de terminar, eu quero falar uma coisa a mais. Alguns de vocês é fácil entender qual é a decisão. O problema é honrá-la. Parece que para quem viveu e experimentou o pecado, é difícil, ele é forte, né? A tentação é forte. Eu tenho uma boa notícia para você, que já enfiou o pé na jaca. Você comeu a mesa inteira e ainda enxugou a cara com a toalha. Já foi. Já viu o que não deveria ter visto, já experimentou o que não devia ter experimentado, já fez o que não deveria ter feito, e hoje se sente até mal. Como é que faz, pastor, para voltar no tempo?
Se eu pudesse voltar, eu voltaria, mas a Babilônia já me enrolou já. Tem uma boa notícia para você. Jesus Cristo veio também para a Babilônia. Ele andou na Babilônia. Ele não caiu em nenhuma tentação da Babilônia. Ele viveu uma vida reta, melhor do que Daniel. Em todos os momentos que a mesa de Satanás foi posta para ele, dizendo coma, ele disse, não, a minha comida é fazer a vontade do meu Pai. E do Pai ele também bebeu o cálice. O cálice da ira reservado para os pecadores, para aqueles que decidiram cair na tentação. Mesmo sem ter caído, ele bebeu. Ele bebeu porque ele sabia que a gente não ia conseguir. Vencer o pecado por nossas forças, a gente não ia conseguir. Então ele venceu por nós. E hoje, você tem a possibilidade de fazer uma escolha. Você pode continuar tentando enfrentar a Babilônia com o seu poder, ou você pode entregar a sua vida para aquele que já venceu a Babilônia, e que pode derramar dentro do teu coração poder para vencer também. Porque hoje, a vontade que impera é a vontade do pecado, especialmente se você não tem Jesus. Mas se você tiver Jesus, a Bíblia diz que Ele faz descer sobre nós o Espírito Santo, que é o poder de Deus para a transformação de todo aquele que crê. Hoje é o dia de você fazer uma escolha. A Babilônia será destruída, e muitos vão se lamentar por ela. Mas a Jerusalém de Deus vai ser erguida, e muitos vão celebrar dentro dela. Quem creu em Jesus Cristo, quem entregou a sua vida para Jesus, e daí em diante quis comer da mesa de Jesus, e desprezou a mesa de Satanás e da Babilônia. Hoje é dia de Santa Ceia. Hoje é o dia de você pensar qual é a mesa que você vai comer. Da mão de quem você vai comer. O cálice de quem você vai tomar. Porque não é só Jesus que te oferece pão, não é só Jesus que te oferece um cálice. O mundo também oferece. Mas um leva à morte, o outro é vida. Escolham hoje a quem vocês vão servir, meus irmãos. É o momento. Vamos fechar os olhos? Eu queria convidar você a fazer uma oração. Aliás, antes disso, eu queria até perguntar, quem aqui entendia, nossa, essa palavra hoje foi para mim. Sou eu, pastor, que preciso de força para sobreviver na Babilônia. Se manifesta, sou eu, pastor. Eu estou precisando de sabedoria e força para viver na Babilônia. Amém. Quem está assistindo, quiser escrever aí, sou eu. Eu quero orar por você, porque eu também estou nessa aí. Estou junto contigo. Vamos orar? Senhor, nós estamos na Babilônia. Do mesmo jeito que nós somos escolhidos pelo Senhor, nós também fomos escolhidos para essa época, para viver nessa dificuldade, nesse mundo torto, que segue numa direção ruim, que não tem nada a ver com a direção do Senhor. E nós enfrentamos, ó Deus, essas tentações, nós enfrentamos essas influências que se impõem contra nós. Nós somos os jovens que a Babilônia quer escolher para influenciar, ou para serem influenciados e úteis no seu projeto. Mas nós não queremos estender a nossa mão para comer o que ela nos oferece. Não, Senhor Deus, nós queremos tomar a decisão que Jesus tomou, que Daniel tomou. Ele decidiu não comer. Ele decidiu não tomar parte naquele estilo de vida, naquela cultura. Nós precisamos da tua ajuda, Deus. Por isso eu quero pedir que o Senhor venha fortalecer cada um que nessa noite está tomando a decisão de não comer da mesa que está sendo colocada. Fortalece e honra os seus filhos e filhas, como o Senhor fez com Daniel. Dá graça para eles, ó Deus, e satisfaz os seus mais profundos anseios. Purifica os seus desejos
e ajude-os, ó Deus, a ter fome e sede daquilo que o Senhor dá, daquilo que o Senhor provê, no nome santo de Jesus. Talvez você nunca tenha entregado a sua vida para Jesus, e hoje é o dia, é o momento de você dar uma guinada 180 graus e abandonar a direção que você estava seguindo, que ia conduzir para a morte, para a destruição, para a escravidão, e seguir na direção que poucos seguem, de negar a si mesmo e servir a Jesus Cristo, e se sujeitar ao Senhor Jesus Cristo. Essa é sua decisão, ninguém vai tomar no teu lugar. Se você quiser tomar, esse é o momento, basta uma simples oração e Jesus vai entrar no seu coração. Se você estiver assistindo e quiser colocar nos comentários, sou eu quero entregar minha vida para Jesus. Se tem alguém aqui que quer entregar a sua vida, é esse momento. É só fazer uma oração. Eu vou pedir que todos me ajudem repetindo comigo, amém, meus irmãos? Vamos lá. Senhor Jesus, eu quero vencer o mal que há dentro de mim, mas eu não tenho forças para vencê-lo. Por isso eu peço a tua ajuda. Eu te aceito como meu Senhor. Eu quero parar de viver para mim e viver para o Senhor daqui em diante. Eu aceito a tua oferta de amor. Entra na minha vida, porque deste instante em diante a minha vida é tua. Eu declaro que o Senhor é o meu Salvador. Amém.